Este é o TEAP, a parte do aulão onde eu vou falar para você um pouquinho sobre o gerúndio. O que é esse gerúndio como sujeito depois de preposições? Vamos ver um pouco disso nesse aulão número 1. O que é um gerúndio? What's a gerund? Gerúndio é a forma do verbo com o acréscimo do ing. Você colocar o ing no verbo e ele se transforma em ando, indo na língua portuguesa. Reading, going, dancing. Nessa forma, ele se transforma no substantivo da frase. O que está falando aqui? Nessa forma aqui do ing como substantivo da frase, ele inicia a frase, ele faz a ação. And what's a preposition? O que é uma preposição? A preposição é uma palavra que faz a relação entre o substantivo e uma outra palavra dentro da frase. A preposição, ela é sempre seguida pelo objeto, sendo o substantivo ou o pronome. Aqui nós temos alguns exemplos de prepositions. Uma lista pequena de prepositions para você ter uma ideia do que elas são. Above, acima, beside, ao lado, along, ao longo de, across, do outro lado, after, após, on, em cima, sobre, during, durante, without, sem, of, de, outside, do lado de fora, para fora, toward, em direção a, except, exceto por. Algumas das preposições. Bom, aqui eu vou lembrar aquela primeira explicação. What's a gerund? É o caso do ing. Aqui, quando ele vem como sujeito da frase. Gerúndio como sujeito. The gerund as a subject. Seguinte. Começou a frase com o verbo no ing. Este verbo está ali solto, sem a forma do verbo to be. O verbo to be não acompanha ali. É apenas o verbo na sua forma do ing, começando a frase. Reading makes you learn. Você vai traduzir como infinitivo. Ler faz você aprender. Ler, e não vai traduzir como lendo. Reading makes you learn. Ler faz você aprender. Exercising is good for your memory. Você não vai traduzir como exercitando, vai traduzir como exercitar. É bom para a sua memória. Learning opens opportunities. Learning opens doors of opportunities. Aprender abre portas de oportunidades. Então, você viu nesse slide aqui que há uma regra que diz assim: você tem um verbo no ing, iniciando a frase, ele é o substantivo, o sujeito, né? O sujeito dessa frase, e, portanto, vai ser traduzido como infinitivo. Ler, exercitar, aprender. Sempre, sempre. Now, let's see the examples of a gerund after a preposition. Quando eu uso gerúndio depois de uma preposição, o que está querendo dizer aqui? Está querendo dizer o seguinte: todas as vezes que você precisar usar uma preposição, depois dessa preposição, você tiver que usar um verbo, esse verbo irá automaticamente para o ing. É uma regra? É uma regra, é porque é. E você não vai traduzir este ing, ando, indo como o gerúndio, mas sim como infinitivo, como você fez lá quando ele era o sujeito da frase. Example number 1. I can understand movies in English after learning the language. Eu consigo aprender filmes em inglês após aprender. Eu posso entender filmes em inglês após aprender a língua. Após aprender, after learning, eu não vou traduzir como depois ou após aprendendo. Eu vou traduzir como depois de aprender. Right? Mais uma vez eu tenho o ing traduzido como infinitivo do verbo e não como ando, indo. Neste caso, quando há uma preposição e após essa preposição eu tenho um verbo. Right? Studies depends on having a lot of determination. Os estudos estudo depende de, né, ter muita determinação. On having, de ter, eu vou estar colocando aqui o meu verbo have no ing por causa da preposição, porque eu tenho uma preposição on antes desse verbo have, eu tive que colocá-lo no ing. Mas na sua tradução vai ser ter.
O estudo depende de ter muita determinação. E não vou traduzir como tendo, ao contrário do que se pensa. Então, a regra diz que preposição mais verbo, o verbo tem que ir por ing. Tem que ir por ing, mas na tradução, não. A tradução é de infinitivo do verbo. I'm thinking of studying English. Estou pensando em estudar inglês. I'm thinking of, estou pensando em, studying English, estudar inglês. Right? Eu vou fazer a tradução do studying como estudar e não como estudando, né? Porque eu tenho a regra aí que diz que of, preposition, plus verb, verbo vai para o ing. Na tradução, não. Now, complete the sentences with the correct form of the verb. Eu vou usar a forma correta do verbo que está em parênteses e ele vai ficar, por exemplo, I am about doing an English course. Eu vou dizer, estou pensando em, I'm thinking about doing an English course. Neste slide, eu estou apresentando para você quando o verbo é traduzido como ando, indo. Quando ele vem precedido do verbo to be. Aqui está o verbo to be na sua forma, né? Está na forma thinking, por exemplo. Pensando, thinking. Oh, she's planning to travel to another country. Is planning. Vale lembrar aqui a regra de que quando o verbo termina em consoante, vogal, consoante, no caso de plan, L é uma consoante, A é uma vogal, N é uma consoante. Quando eu tenho esse sanduíche de vogal, eu dobro o N, dobro a última consoante antes de colocar o ing. Vai ficar planning com 2 N's. She's planning to travel to another country. Ela está planejando viajar para um outro país. He is studying so hard for the exam. Ele está estudando tanto, tão duro, tão arduamente para o exame. Is studying. Está estudando. Verb to be plus a verb in ing. Neste caso, eu traduzo como este gerúndio ando, indo. Next, we are more than last year. We're working more than last year. Aqui a tradução de working é trabalhando, porque eu tenho, antes da palavra working, eu tenho o verbo to be. This is me learn a lot. This is making me learn a lot. Isso está me fazendo aprender muito. Ok. Eu tenho o verbo make? Tenho. O verbo make, ele termina em E, e neste caso eu vou tirar o E e colocar o ing, vai ficar making com ing e sem o E. Isso está me fazendo aprender muito. And the next and the last, their way to the success. Eles finding their way to the success. Eles estão encontrando o caminho deles para o sucesso. That's it.